Está iniciando mais um programa Nossos Pesquisadores e hoje com a professora Cibele Celestino, do IFISC. Professora, conte um pouco da sua trajetória acadêmica. Eu fiz graduação na USP em Física. Eu ingressei em 1989, então já vai estar fazendo 30 anos que eu entrei na graduação. E eu acho que para a gente entender um pouco a trajetória que leva alguém a escolher um curso de Física, é importante a gente pensar por quê, o que aconteceu que alguém escolheu fazer um curso de Física, né? Eu me lembro, quando eu fiz o ensino médio, tive professores muito bons. Eu tive um professor de Física no ensino médio que me motivou bastante. Ele me deu um livro para eu ler quando eu estava na escola, que chamava O Incrível Mundo da Física Moderna. Eu não me lembro direito, mas eu acho que eu fazia perguntas na aula, eu tinha curiosidade, ele me deu o livro para eu ler e me deu de presente o livro. E eu li o livro e gostei muito, eu comecei a me interessar, porque o livro falava sobre a teoria da relatividade, falava sobre cosmologia, falava coisas interessantes, assim. Eu era jovenzinha e eu falei, nossa, que coisa legal, né? E eu também fiz na época do ensino médio, eu fiz uma escola técnica e trabalhei como técnica. Fiz o meu estágio da escola na Unicamp. E lá na Unicamp eu trabalhava na parte de manutenção de alguns equipamentos científicos. Aí eu vi que essa coisa do mundo científico e da ciência, das perguntas, entender o universo e como as coisas funcionam, era super legal. Eu falei, então eu acho que é isso que eu quero estudar, né? E aí eu prestei o vestibular, entrei no curso de Física, aqui na USP, e com a pretensão de entender o universo. Eu queria saber como que era o universo, como que era o mundo inteiro, como que tudo funcionava. E durante a graduação eu fui percebendo que, na verdade, a física ela responde a essa pergunta, mas ela responde numa perspectiva específica e não tem. Essa é entender como que é o universo, o que é o universo, como que o universo funciona, é entender muita coisa. É um trabalho por uma vida inteira de centenas de milhares de pesquisadores. E aí também ao longo da graduação eu também tive excelentes professores e alguns deles me motivaram a querer buscar outras respostas, porque eu comecei também ao longo da vida, as suas perguntas vão mudando, os seus interesses vão mudando e tal. E aí eu acho que esses professores, eles me motivaram a buscar outros assuntos, né? E um deles foi o professor Silvestre Ragusa, que foi meu professor de eletromagnetismo aqui no IFISC, que eu sou um dos professores que eu mais me recordo. Uma pessoa muito bem formada, sabia muita física, e ele tinha uma visão muito completa da física na época, e ele me motivou a buscar estudos mais relacionados à filosofia da ciência e à história da ciência. E aí, isso foi um lado, e o outro lado foi que um dia eu estava na biblioteca aqui do Instituto, naquela época a gente ia na biblioteca, a gente lia os artigos das revistas, diferente de hoje que você dá um Google, né? E aí, nessa época também eu estava pensando o que eu ia fazer no mestrado, o que eu ia fazer quando eu me formasse. E aí eu acabei encontrando um artigo de um professor lá da Unicamp, que eu li o artigo, era um artigo sobre Galileu. Eu li aquele artigo e falei, é isso que eu quero fazer. Eu quero entender a história da ciência. Quero saber de onde que as coisas que a gente aceita hoje como resultado científico, de onde que elas vieram, como é que elas foram construídas, quem que colaborou para isso, quais os fatores envolvidos. Eu queria entender um pouco de a física numa outra perspectiva. Aí naquela época também eu escrevi uma carta para o professor Roberto Martins, porque também não tinha e-mail, não tinha nada disso. E aí a gente começou a trocar cartas e eu me formei e fui fazer o mestrado em Campinas.
Aí eu fiz o mestrado lá, eu estudei sobre teoria das cores de Newton. E aí, como você me perguntou a trajetória, eu vou contar toda a trajetória. E aí a escolha do tema do mestrado, ela foi motivada por uma pergunta de uma criança. Tinha uma menininha que morava ali perto de onde eu estava morando, e um dia ela me perguntou, ela sabia que eu tinha estudado física e tal, daí eu acho que a mãe dela falou, pergunta para ela, né? Aí ela virou para mim e perguntou assim, o que é a luz? Mas ela tinha, acho que uns 4 anos. Aí eu pensei, nossa, como é que eu explico o que é a luz para uma criança de 4 anos? Eu não posso falar uma onda eletromagnética que se propaga no vácuo com a velocidade c. Eu não posso falar isso. E aí eu pensei, nossa, como que eu explico para uma criança? E para isso eu falei, eu acho que eu quero entender como que essa noção do que é a luz, essa compreensão atual aí que a gente tem, como que ela se desenvolveu. E aí acabou sendo o tema do meu mestrado, eu estudei a teoria das cores de luz e cores de Newton. E aí depois eu fiz o doutorado também lá em Campinas, que eu estudei o processo de matematização do eletromagnetismo, as influências entre a matemática e a física, em homenagem ao professor Ragusa, de novo, né, que é um professor que sempre me marcou muito. E depois do doutorado eu fiz um estágio de pós-doutorado no Smithsonian Institution, nos Estados Unidos. E depois que eu voltei para o Brasil, eu acabei voltando, daí eu vim para São Carlos. Então eu estou aqui já desde 1990, desde 2004 que eu estou em São Carlos. E aí foi com isso que foi essa história para eu chegar até ser professora aqui no Instituto de Física de São Carlos. Então, ser professora foi uma consequência? Eu não diria se é uma... Não sei... Não daria para dizer que é uma consequência. Eu acho que é uma construção. É uma construção, é um processo, né, que você vai tocando ao longo da sua vida. Eu nunca me imaginei, quando eu tinha 18 anos e li o meu livro do George Gamow, nunca imaginei que eu seria professora do Instituto de Física de São Carlos, mas é uma construção que tem a sua compreensão aí das coisas, o seu trabalho acadêmico, é uma carreira que você vai construindo e as oportunidades que vão se abrindo ao longo da sua vida. Então, eu diria mais que é uma construção do que uma consequência. E como surgiu o seu interesse pela história da ciência? Bom, para a gente, eu já falei um pouco, né, mas a história da ciência ela é um campo de estudos assim, que nos dá uma perspectiva contextualizada dos resultados científicos que a gente aceita hoje, né? Então, para a gente entender como que as ideias e os resultados e as teorias foram construídas, a gente precisa olhar para a história. E olhar para a história significa você olhar para as fontes primárias, significa você olhar... Fontes primárias são os originais que os cientistas escreveram, então são os artigos que eles publicaram, são os cadernos de laboratório, são as anotações que eles fazem sobre os livros que eles estudam. Então, a história da ciência tem tudo isso. E tem também muito de você entender o contexto, os fatores que estão relacionados com a aceitação de determinadas ideias, com o fato de certos temas serem de mais interesse ou não. Então, por exemplo, hoje em dia, que a gente está no século XXI, a relação entre ciência e tecnologia é um aspecto super importante. Então, para a gente entender por que certos temas são... daqui 100 anos, um historiador da ciência vai estudar o que os físicos fazem hoje, os cientistas fazem hoje, ele vai ter que entender um pouco desse contexto da relação entre ciência e tecnologia. Então, por que certos temas são priorizados, como que são as relações entre os grupos de pesquisa, quais são os fatores científicos e extracientíficos envolvidos na história da ciência. Então, tudo isso são coisas que são muito interessantes, né, e que me motivaram a me tornar uma historiadora da ciência. Vamos para um breve intervalo e voltamos rapidinho.